Bem-vindos ao Mercoscast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast. Fala galera, mais um Mercoscast, esse de número 43, e a gente vai falar especialmente para o representante comercial e tudo que o representante comercial quer saber. Essa é a pauta de hoje, ainda em homenagem do Dia do Vendedor, sobre o Dia do Representante, que foi lá no começo de outubro, que foi no dia do aniversário do nosso amigo aqui de bancada, Marcelo Caetano. Bom, bora lá. Para quem está chegando agora, não conhece o Mercoscast, esse é o primeiro episódio, eu já tenho que mandar a real. O Mercoscast é um programa que fala de vendas, marketing e gestão, especialmente para indústrias, distribuidores, escritórios de representação. Esse é o nosso negócio, é sobre isso que a gente fala aqui. O Mercoscast vai ao ar a cada 15 dias, toda quarta-feira. De 15 em 15 dias, quarta-feira, a gente lança um episódio novo aqui no YouTube e em podcast. Você procura Mercoscast em qualquer agregador de podcast, você vai encontrar a gente lá. Beleza? A pauta de hoje foi formada pela nossa audiência. A galera mandou perguntas, mandou comentários, contou algumas histórias muito legais e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai compartilhar as histórias da audiência, as dúvidas da audiência e que provavelmente devem ser algumas dúvidas ou algumas histórias que devem agregar também ao teu dia. Então, não esquece de deixar um like, não esquece de compartilhar, comenta aqui no vídeo, dá tua sugestão de pauta. A gente adora saber quem está acompanhando a gente também. E antes de entrar na pauta, um último pedido. Quando você estiver assistindo a gente ou ouvindo a gente em algum lugar, printa a tela e posta no Instagram, marcando o @mercosoficial. A gente adora saber quem está seguindo a gente, acompanhando a gente por aí. Beleza? Bom, deixa eu chamar para o papo agora os meus amigos, Matheus, Caetano e o nosso grande Afonso, né, cara? Tudo bem, pessoal? Certo. Bom. Olha, beleza, cada um num canto separado, mas agora juntos aqui para contar essas histórias legais. Bom, esse episódio ainda é uma continuação do episódio anterior, que a gente falou especialmente sobre histórias, dúvidas dos representantes comerciais. Se você não assistiu, eu recomendo que você volte um episódio depois e assista também o primeiro episódio. Beleza? Então bora para a pauta, vamos conversar e direto puxando já a primeira pergunta aqui de uma das nossas amigas da audiência. Que bom, uma mulher participando. Normalmente acham que o mundo da representação comercial e de vendas é muito recheado de homens, né? E quando a gente tem a participação de uma mulher, a gente vai privilegiar. Então, por isso, a primeira pergunta, a primeira colocação da Sônia Girão. Olha só o que ela mandou aqui, pessoal. Como as indústrias, com toda a sua inovação e coleta de números e dados, está enxergando o representante comercial? Essa é a primeira pergunta. E ela continua. Vejo que muitos usam do trabalho e carteira do representante comercial para gerir as contas maiores representadas por ele. Aí, quando estão com as contas já em mãos, se desfazem do representante. Como vocês enxergam essa situação? Bom, primeira pergunta dela, quero falar especialmente, né, sobre como a gente consegue ajudar ou como a gente percebe o mercado em relação a consumo de dados, geração de dados e como isso impacta o representante comercial. E a segunda pergunta dela, né, tem a ver com aquela sacanagem de que a representada contrata um representante, consegue a carteira de clientes e depois, tchau, representante comercial. Quem quer participar? Senão eu faço já uma colocação aqui, mas eu gostaria de saber se alguém já tem alguma colocação sobre dados. Eu tenho. Essa semana eu estava no Nordeste. Desculpa passar na frente do nosso Afonso, professor Afonso. Essa semana eu estava no Nordeste num cliente que a gente faz a terceirização na gestão comercial lá. E quando a gente entrou lá, eles tinham 40 representantes. E nós realmente substituímos alguns representantes, tiramos alguns representantes. E, cara, tem vários grupos de WhatsApp por aí de representantes comerciais. E quando eu tirei, a gente tirou alguns representantes. Esses representantes alguns foram agressivos comigo no grupo, assim. Falando, pô, Caetano, dá treinamento para representante comercial, fala de representante comercial, mas tirou o representante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas foi uma confusão. Eu até falei, pô, que desagradável isso, né? Hoje nós temos 60 representantes nessa empresa, certo? Então, na verdade, não é a questão de você tirar representantes, não é não acreditar nos representantes. É que tem alguns representantes que estão muito fora do mercado.
Então, muito fora dessa evolução e dessa transformação que está fazendo no mercado. Então, por exemplo, nesse cliente, a empresa foi lançando novas linhas e o representante não vendia linha nova, vendia só a linha tradicional. E eles precisavam de representante que vendesse as duas linhas, porque não dava para dividir. Então, chegou uma hora que o cara era bom representante, mas vendia uma linha só, e chegou uma hora que não dava mais para ficar com o cara, e aí você pega e substitui. Então, o que eu vejo assim, sim, tem empresa que faz sacanagem? Sim, tem empresa que pega o representante e absorve. Mas só que essa empresa não tem vida longa em termos de WhatsApp, né, cara? Porque se você fizer isso 2 vezes, todo o grupo de WhatsApp dos representantes comerciais já chegam na empresa e fala, meu amigo, o que está acontecendo? Né? Eu acho que tem que ter uma transparência na relação, né? Tem que ser um jogo muito limpo, né? A maioria das empresas tem esse jogo com o representante comercial, certo? O grande ponto é que às vezes o representante comercial perde muito cliente, deixa muito cliente inativar, dá umas sopas aí e a empresa acaba absorvendo isso. Então, o que eu digo é assim, tem empresas que fazem sacanagem? Sim. Muitas empresas que fazem sacanagem? Não. As empresas têm ido para grandes contas com venda direta? Sim, desde que o representante não faça gestão dessas grandes contas. Eu não tenho dúvida que tem muitas empresas que as grandes contas estão na mão do representante comercial porque ele realmente faz gestão das grandes contas. E aí não vale a pena tirar, sabe? E eu participo dos dois lados, sabe? Do lado do representante e do lado do industrial. O industrial fala, com esses caras não vamos mexer, o cliente está na mão deles, eles cuidam bem do cliente, não tem por que mexer. Então é isso, sabe? Cara, vai pagar menos comissão, no final custa caro botar o key account também, no final das contas não é bem assim. Agora, por outro lado, eles falam, pô, aquele cara lá só tem um cliente grande na carteira dele e, pô, está atendendo mal aquele cliente, né? Não está explorando o potencial, não está se mexendo. Então, como eu fico dos dois lados, eu observo isso. O empresário, claramente, ele vê o bom representante comercial como um parceiro estratégico dele e ele respeita até nas grandes contas. Agora, se o cara está vulnerável, aí não tem jeito, aí a empresa acaba levando mesmo e isso acontece, infelizmente. Deixa eu fazer uma pergunta, Caetano, antes de abrir para o Matheus e para o Afonso, cara. Nesse caso do desligamento dos representantes, como você mesmo citou ali, né? Teve um corte e depois um incremento. Ele foi embasado em dados, ou seja, tu conseguiu mostrar exatamente, tipo, cara, tu está sendo desligado porque isso aqui não está rodando. Tipo, teve esse alinhamento, ou seja, ele sabia. Tem antes dele rodar, né, cara? É Jack Welch, são 3 avisos, né? O primeiro aviso é falar, cara, eu tô com uma linha nova, eu preciso que você venda. Aí a informação é sempre a mesma. Ah, mas os meus clientes não compram. Você fala, cara, mas o cliente do representante do seu lado compra, cara. Não é possível. E aí você fala pro cara, então eu vou dividir linha, né? Mas dividir linha é sempre muito ruim, porque daí o representante não ganha dinheiro, o outro também não ganha dinheiro, eles têm que mexer em região. Então o objetivo não era esse. Então tem as 3 conversas, é sempre muito conversado. Mas é sempre muito desgastante quando você faz o afastamento de um representante, com indenização, com tudo certo. É sempre muito desgastante. Então ele não sabe na hora que ele sai. Ele sabe muito antes já. Agora, um ponto que eu vejo assim, e não me entendam mal, tá? Representantes, vocês sabem que, pô, mais do que tudo, tem uma gratidão enorme e uma admiração enorme. Mas, cara, os caras fazem nos grupos de WhatsApp só reclamação, cara. Não dá, meu. Você está representando uma empresa, vai lá, chama o dono, chama o diretor comercial, discute com o cara, reclama com o cara, sabe? Uma postura homem a homem, sabe? De um parceiro estratégico comercial. Não fica de reclamação em grupo de WhatsApp de representante comercial. Isso pega muito mal, sabe? Isso pega muito mal para qualquer um. Para a empresa, para o representante. Assim como os gestores da empresa não podem fazer isso, numa empresa que fala mal da equipe de vendas, eu sou o primeiro a falar, cara, não pode falar mal, cara. Chama o cara e resolve. Do outro lado também é isso, sabe? Eu vejo que fica muita falação, muita reclamação. Ah, isso está acontecendo com vocês também. Cara, isso desgasta e não tem jeito. Então, sim, é avisado, mas em alguns casos, os representantes têm uma posição muito desgastante em relação à empresa, sabe? Às vezes a gente chega, a relação já está já azedou. Boa. Não pode, acho que isso daí que o Caetano falou, vira muro de lamentações, né? Muitas vezes a gente está falando de uma questão, tratando um assunto, e o cara vai puxar um problema lá de trás, porque a gente está tratando alguma questão, às vezes, seja da conversão, seja de uma linha de produto, como o Caetano puxou. Cara, aquele é o assunto, aquele é o tema. Vamos abordar aquilo, vamos, né, assim, chegar ao máximo daquilo para resolver. E depois a gente pode tratar, num outro momento, qualquer outra situação que aconteça, faz parte. Mas não virar uma coisa só, né? Virar uma desculpa, eu não estou fazendo isso, mas também a empresa não fez. Aí a gente nunca chega em solução.
E tanto é a questão do representante comercial como qualquer posição em qualquer negócio, né? Tem que estar claro para a pessoa, quando ela vai sair, ela já vai sabendo que teve conversas, que teve um processo, e ninguém não pode ser pego muito de surpresa, essa é a realidade. Mas aproveitar, além de mandar um abraço, né, para todas as mulheres aí, vendedoras, representantes, e dizer que do time da Audaces aí, do top 10 aí do mercado, das 3 primeiras colocações, duas primeiras são mulheres, uma aqui no Brasil e outra que atende a toda a parte de Latam. Então, mulher vendendo é quase certo aí que vai sempre conseguir um resultado muito bom. Eu vejo delas aí uma dedicação incrível e é mais que um exemplo. Então, não é exceção. Na maioria das empresas, na Dois Rios também tinha mulheres que vendiam muito mesmo. Então, é um perfil muito bom de trabalhar na venda. E parece que ela tem sempre um feeling, né? Tem uma relação muito boa com a ponta e consegue sempre chegar num bom acordo, negociação, consegue ter bons resultados, tem realmente um engajamento muito grande. Então, isso, pena que a gente tem poucas, né? A gente deveria ter mais, isso sim. Mas esse é o nosso desejo aí ao longo do tempo. Cara, Matheus, agora pensei que ele fosse tirar uma rosa e oferecer para as mulheres. Boa, Matheus, é bem isso. Tem muita mulher representante comercial e realmente são super competentes, a grande maioria. Boa. Verdade. Indo para a resposta, assim, no que eu penso, partindo do pressuposto de que nós vamos excluir as empresas que fazem a sacanagem com o representante de esperar a carteira ser construída para depois tirar, mas vamos imaginar num cenário normal, que era o que o Caetano estava dizendo ali, porque contra as outras que fazem esse tipo de procedimento, que eu tenho que dizer que são poucas, eu imagino que não essa prática, como o próprio Caetano diz, isso ele se auto-elimina, o mercado vai eliminando esse tipo de conduta, graças a Deus. Agora, partindo do pressuposto de uma situação normal, eu tenho uma coisa comigo, talvez já tenha dito em alguma vez por aqui, é de que não é a fábrica que tira o representante. Para mim, o representante é que perde a pasta. E, consequentemente, se ele está sendo tirado de um cliente, quem o perde é ele. Existem exceções? Sim, mas são raríssimas. São raríssimas. Quando você tem um cliente que, dentro do negócio, vamos dizer, você constrói aquele cliente. Ele, dentro da carteira, quando você assumiu, ele não era um cliente que tinha uma representatividade grande. Ele, ao longo do tempo, com o seu trabalho, com a ajuda da fábrica, obviamente, ele se torna um cliente importante a ponto de surgir a possibilidade de você perder ele na carteira por algum motivo. Eu acho que é mais por conta do representante do que por conta da fábrica. Com raríssimas exceções. Eu tenho visto, existe casos disso, até no meu segmento já aconteceu isso. Eu já tive isso. Eu já vi dentro do meu segmento, eu passei por isso, da pessoa, a hora que eu terminei de fazer a região, de construir a carteira de clientes, eu fui mandado embora. Aconteceu isso comigo. Mas eu acho que o que mais acontece, o que mais que a gente precisa para se prevenir disso, é o que o Caetano disse, de você construir essa relação com o cliente a ponto de que você seja, não que ele seja dependente de você ou do seu atendimento, mas que o seu atendimento faça diferença nessa intermediação, desde o início até hoje. E isso passa, nesse momento, eu tenho visto muitas empresas, né, durante a pandemia, agora que a gente está em home office, eu tenho tido um pouco de tempo para estudar até esse tipo de coisa dentro da carteira que você está. Porque tem muitos gestores, Matheus pode me embasar nisso, que estão olhando lá o seu BI e estão vendo o cliente A, B, C e D que estão deixando uma margem diferente, menor ou maior, entendeu? Ou seja, é aí que começa a criar um zumbido na ouvida desse gestor ou dessa empresa de que aquela empresa precisa mudar de gestão. Então, pela margem de contribuição que esse cliente esteja dando para a empresa, é que talvez o representante se torne um ponto a ser estudado.
Eu acho que aí que o representante, tendo uma conta importante, é que ele tem que entrar no meio. Eu acho isso extremamente importante. Passou da hora do representante não saber e não querer saber o que ele está deixando de margem para uma empresa. Tem aquele representante que tira o pedido, se o gerente falou para ele fazer 10, ele faz 10, se falou para fazer 9, ele faz 9, 8, e desculpa, ele não está perguntando se está sobrando na última linha, ele não quer saber. Eu sou da opinião de que isso mudou. Graças a Deus, no meu setor está evoluindo essa profissionalização a ponto de eu saber, ó, eu não posso passar daqui. Ó, você precisa de tantos por cento nesse cliente, nesse. Porque tem contas que se tornam, sim, problemáticas, e eu tenho quase que certeza absoluta que o principal é o trabalho do representante, que pode amanhã não estar sendo satisfatório para as duas pontas, tá? Não só para o cliente, mas também para a fábrica, ou principalmente para a fábrica. Mas a outro ponto principal, e eu acho que até são parelhos em termos de importância, é a margem. Se aquele cliente ele tem um desconto diferente, ele tem prazo diferente, ele tem volumes diferentes, ele tem que ter uma situação na fábrica colocada separada. E que o representante esteja nesse contexto de custos. Mas ele tem que estar chegando para a fábrica e perguntando, ô, Matheus, como é que está aí a conta do Zezinho? Nós vamos precisar mexer? Pô, ele tem que cuidar. Porque, porra, se eu não estou entregando uma área de contribuição daquele cliente que tem volume para a minha empresa, uma hora ela vai fazer essa conta. Então, eu acho isso importante, talvez seja um assunto delicado para se tratar, mas o representante, cara, ele é um intermediário de riqueza. Eu quero que a minha fábrica fique cada dia melhor, mas eu quero que o meu lojista, o meu cliente, esteja cada dia melhor. Se eu puder levar melhores negócios para ele ter mais margem de lucro, vender por aquele preço lá em cima, mas comprar mais barato, eu vou fazer. Mas eu tenho que olhar a outra ponta. Eu acho que é isso. É nesse sentido que a gente faz diferença como representante. Olhando até aí. Pera lá, você está ganhando bem? Mas quem está ganhando bem? Todo mundo. Porque o meu percentual está, em aspas, está preservado. Seja o preço por 10 ou por 8, eu vou ganhar meu percentual. E eu não posso arriscar ele. Se uma das pontas estiver perdendo, uma hora a minha casa vai cair. Não sei se você conseguiu ser claro, mas... Compartilhar a riqueza, né, Afonso? Acho que isso daí, cada vez que tu consegue aproximar essas pontas da equipe comercial com a parte da gestão, foi, pô, é possível ter um ticket maior, é possível ter até um percentual de comissão maior, onde é que a gente pode trabalhar? Porque a gente está ganhando, às vezes, de um lado bem, em algumas contas, mas outras a gente vai ter que apertar um pouco mais. Como é que a gente trabalha isso junto? Não tem como só... Tem que ter uma contrapartida aí de ambos, na minha visão, para que realmente o negócio se torne atrativo e cada vez mais rentável para todos. É um pouco desse tripé, né? É o cliente, é o representante e a fábrica. Se um desses quebrar, pô, a chance do negócio não andar mais é muito grande. Praticamente morre, né? Tudo isso. Então tem que começar tudo do zero. Então o negócio tem que ser bom para os três, e isso a gente tem que ficar olhando meio que constantemente, né? Caetano, estava engatando uma aí, quer colocar? Eu acho que foi perfeita a análise que o Afonso fez, né? Eu estava vendo uma série aí muito bacana que está passando sobre treinadores. Ela chama, como que é? Playbook. Playbook. É a série, né? E os caras falam bem assim, cara, o treinador não pode ter medo de ser mandado embora, né? Porque se ele tiver medo de ser mandado embora, ele está ferrado. O Caetano, e a pressão é uma dádiva, como é que é a do Doc River? Doc River tem uma dessa também, dessa da pressão, né? E fala assim, cara, tem posição, se não tem pressão, é porque pode ter um negócio bom, é porque realmente é bom, né? Ninguém pressiona quem é ruim. É isso aí. E eu acho, o Afonso falou uma coisa super importante, né? Porque às vezes um representante, antigamente a empresa falava, pô, o representante não veste a minha camisa, veste a camisa da empresa. E do cliente. Tem muito representante que realmente fica atormentando a empresa porque ele só quer baixar a margem da empresa, como o Afonso falou, para vender para o cliente, porque ele aceita qualquer pressão do cliente. Mas o representante que é um gerador de negócio para a empresa e para o cliente, cara, esse cara está seguro no mercado, por isso que eu falei do não ter medo de perder. Porque, cara,
É o Afonso hoje, cara. Se o Afonso hoje perde uma representada, ele tem uma carteira de cliente, porque ele é o gerador de negócio para a carteira de clientes dele. Vai aparecer outra representada. Então, trabalhar bem essas duas pontas é extremamente importante. Então, assim, é gerar negócios para o cliente, né? Não é vender para o cliente, é gerar negócio. O cliente, muitas vezes, não sabe ganhar dinheiro com o seu produto como você sabe, porque você vende seu produto para um monte de lugares, e aí você vê um monte de gente ganhando dinheiro e você vê alguns que estão queimando o seu produto. E não é queimando o seu produto. Queima o seu produto, é ruim para a fábrica, mas queimando ele deixa de ganhar margem. Então, esse envolvimento do representante, por isso que, assim, o representante tem que tomar muito cuidado também da carteira, é a próxima pergunta, que daí eu falo sobre isso. Então, já vou engatar aqui, porque essa pergunta é a pergunta do Ronan, e ela diz muito sobre o nosso cobertor curto, né? O cobertor que, se puxar muito, ele descobre o pé, e se puxar muito para baixo, ele descobre a cabeça, que é o seguinte, ó. Como um representante comercial pode sair para outras cidades e fazer novas rotas sem perder o campo de atendimento da sua cidade primária e mesmo sem estar presente no momento? Como devo atender meu cliente? Como devo tratar na ligação com o mesmo? Vamos lá, né? Eu acho, tá? Porque eu não tenho conhecimento de causa, eu não tenho vivência em atuações como essa. Mas olhando um cenário como esse, na atual realidade que a gente vive, e mesmo pré-pandemia, parece cada vez mais que a presença física é menos importante do que a presença, né? E você pode estar presente mesmo sem estar perto. Entendo o tamanho que é o diferencial de uma visita, de você encontrar pessoalmente. Porra, a gente sabe, quando a gente fazia as gravações, como era gostoso a gente estar junto um com o outro. Não tem nada a ver com venda, tem a ver com proximidade, com calor humano. E eu tenho total noção do quanto isso é importante. Mas eu confesso que eu entendo também que, independente de onde eu estiver, eu posso estar presente com quem eu quero estar presente. É uma questão de tempo de qualidade. Ah, mas o cara quer comprar e eu estou viajando. Cara, naquele momento não vai dar para atender, não tem muito milagre para fazer. Porque se você fizer enquanto você está viajando ou andando de carro, alguma coisa você provavelmente não vai fazer bem feita, né? Ou você não vai dirigir direito ou tu não vai atender direito. É muito difícil você conseguir fazer as duas coisas de uma maneira muito bem feita. Minha recomendação aqui, em momentos como esse, é apelar para a tecnologia. É apelar para um WhatsApp Business, é apelar para um e-commerce B2B para conseguir fazer reposição, o cara ter tomada de preço, encontrar o que tem de lançamento, novidade, enfim. É apelar para a tecnologia. Afinal de contas, nós somos humanos, 24 horas, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, enfim, né? Bem ou mal, essa é a nossa realidade. E não tem muito milagre para fazer em relação a isso. Todos nós temos o mesmo tempo. Como é que vocês veem esse cenário, pessoal? Tem alguma coisa diferente para fazer em relação a esse cobertor curto? O Caetano estava emendando aí um papo. Eu estava emendando exatamente para isso. Assim, o cara não consegue crescer se ele não tiver estrutura para crescer. Nada detona mais o trabalho de um representante comercial do que ele tentar atender uma região maior do que ele consegue atender. Porque, é igual agora está no momento outubro, a galera fazendo planejamento para 2021, por exemplo, né? Estamos em 2020, quem for ver depois, né? Nesse ano maluco de 2020. O cara está fazendo planejamento para 2001. Todo mundo faz planejamento para atender mais cliente. Todo mundo faz planejamento para crescer a sua carteira de clientes. A minha pergunta é: o que você precisa fazer para que você consiga atender mais clientes? Sabe? Então, assim, pode ser uma plataforma de tecnologia, como o Renner falou, um B2B, pode ser alguém na sua base dando suporte para isso. Não teste o limite da sua operação. Porque às vezes o cara fica testando. Dá para crescer mais? Dá para atender uma região maior? Dá. Eu consigo manter minha frequência de contato com o cliente e não precisa ser presencial. Então, veja, aí eu tenho uma plataforma de tecnologia que permite que eu faça a manutenção do atendimento com o cliente. Eu vejo que muitos casos de representantes e de empresas mesmo, orça-se o crescimento sem orçar o que é necessário para fazer esse crescimento. E aí a gente tem um problema. Então, o representante comercial tem que pensar claramente nisso. Em primeiro lugar, estou explorando ao máximo a minha região de verdade? Porque, cara, os representantes que ganham grana mesmo, nem sempre são os caras que vão para muito longe. Os caras que vão para longe, como, por exemplo, temos um professor aqui que domina o sul do Brasil inteiro e mais umas cocitas mais, mas é o quê? Tem estrutura, tem gente, tem preposto, tem equipe, tem televendas, tem tudo isso. Então você pode ir além, mas você tem que criar estrutura, porque senão há um grande risco de você ir
gastar mais e não vender mais. E aí a sua conta dá uma esgarçada, dá uma rompida terrível. Então, é ir para ganhar mais, para atender mais clientes com qualidade, para atender mais clientes bem. E aí você tem que orçar para ver se você tem estrutura ou vai investir numa estrutura para fazer isso. Ô, Caetano, não é nem a questão de vender ou vender menos. Ele pode até vender mais, mas o custo dele vai aumentar muito. É a última linha, né? Tem que olhar isso como vendedor, né? E muitas vezes a pessoa não faz essa conta. Se eu estiver numa região que lá, eu vou voltar uma casa. Primeiro, a gente falou isso algumas vezes. Ter estrutura, ter equipe vai facilitar realmente muito isso, ter tecnologia, vai começando a ter mais braço. Pô, esse é o primeiro ponto para as coisas fluírem mais fácil. Depois, o dia é igual para todo mundo. Se ele está numa região, imagina, São Paulo, se conseguir atender 2, 3 clientes por dia, você tem que erguer as mãos para o céu. É raro isso. Então, você faz uma conta assim, meio básica. Quantos clientes você consegue atender por dia? Se é 2, uma conta lógica dessa, por semana são 10. Se for 4 semanas, são 40. Você não vai mudar isso daí para 2021, ou não vai ter mais dia na semana. Você não vai sair de 40 por mês para 50, 60. A não ser que você tenha uma outra estratégia e está muito próximo, o teu tipo de venda é uma venda muito mais rápida, e aí você consegue atender 5 no dia. Fora isso, não tem milagre. A conta do vendedor tem que ter muito essa o que ele tem de parceiro, como é que ele consegue facilitar isso, e aí o seu processo ser mais rápido para ele realmente estar na frente do cliente, ou digitalmente ou presencialmente, no máximo de clientes que ele tem. Aí começa aquela conta de conversão. Como é que eu melhoro esse ticket aqui? Eu vou faturar mais. Melhorar o ticket, porque atender muito mais clientes é meio que uma situação muito mais difícil se ele estiver sozinho. Então, acho que essa conta, tem alguns que começam a querer na negociação, se a gente tiver um preço mais barato com esse produto, você vai conseguir faturar muito mais, você vai conseguir atender mais gente, sua taxa de conversão ou a tua taxa muda muito. Acaba sendo a conta básica e, infelizmente, ainda muita gente não faz. Então, aumentar a região, às vezes, pode ser um tiro no pé. Você vai achar assim, preciso para vender mais. Você vai gastar mais, você não vai conseguir atender mais gente. E você tem próximo aí no seu quintal uma possibilidade de crescer muito maior. Com tudo isso, eu começo dizendo que não existe potência sem controle. Alguém já disse isso alguma vez. Não adianta a gente criar uma estrutura de atendimento sem fazer um planejamento. O que você está dizendo faz todo sentido. Hoje, a quantidade de clientes que está surgindo, que estão abrindo negócios em qualquer ramo, está todo mundo procurando negócio, graças a Deus. Mas se você fizer isso sem um certo controle, como é que você vai permitir abrir clientes em regiões ou do lado de clientes que você já tem um histórico de venda legal? O que você vai oferecer para esse cliente novo a ponto de não atrapalhar o negócio do cliente que você já tem há anos e que respondeu por um volume e responde por um volume? Tudo isso tem que ser planejado e compartilhado com o teu gestor daquela fábrica específica. Eu compartilho disso. Mas por isso que eu falo que não existe potência sem controle. Não adianta você sair abrindo cliente à torta à direita, porque isso não vai te trazer, você vai trocar de mão, vai tirar de um para colocar em outro. Então tem que ir atrás de um planejamento em cima de qual região que você precisa abrir, qual região está deficitária. Isso é fácil fazer hoje com os BIs, você consegue fazer isso por cidade, você consegue fazer hoje buscando por CNPJs, qual região que está abrindo CNPJ no seu KINAI, ou seja, tem uma série de coisas que te trazem a quantidade de CNPJs que trabalham no KINAI de instrumentos musicais em Santa Catarina é absurdo. Mas por quê? Porque tem gente que trabalha com licitação que coloca todos os KINAIs possíveis. Só se eu for colocar só isso para trabalhar, eu fico só nesse setor, só de licitação. Então, é por isso que eu digo que a gente tem que planejar, controle. Agora, como atender uma ligação, como atender uma clientela nova, eu vou chover no molhado aqui. Pode parecer um pouco fácil de falar porque eu tenho equipe montada,
Mas sem isso, me desculpa, não vejo de outra forma um representante que o console do carro é o seu escritório e o carro é o seu negócio, nenhuma crítica. Eu já passei por isso, tem que passar. Se der para ficar dessa forma, o fique, mas não é o viável, não é o melhor e não é o que está hoje o mercado pedindo. Se as pessoas, as fábricas estão olhando para você, elas estão olhando o jeito que você trabalha. O teu cliente está olhando que você trabalha. E, dependendo do tipo de expansão que você quer para o seu negócio, o console do carro não vai atender. É prático, é simples. Agora, vai crescer com o quê? Um preposto, uma secretária. Eu acho que a primeira coisa que o cara precisa fazer, o representante precisa fazer, é ter uma base fixa, uma pessoa que atenda, que a hora que ele recebe essa ligação, a resposta que eu daria para a pergunta, como eu faço para atender uma ligação, é atender e falar assim, tudo bem? Você pode, eu vou pedir, me dá 10 minutos aí que a minha secretária vai te ligar e vai tirar a tua dúvida, vai resolver a sua pendência. Não, mas eu preciso falar com você, Afonso. Não, é o seguinte, eu estou na estrada, meu sinal vai cair agora, ou estou atendendo um outro cliente aqui, ela vai te atender, eu saindo daqui eu te ligo. Mas ele já vai passar alguma coisa, vai ter alguém atendendo e olha, eu posso te dizer eu diria que 80% das questões já são resolvidas pela tua base. Eu hoje posso dizer isso com 100% de certeza de que a minha base resolve praticamente todos os problemas, né? Pendências, problemas, envio de tabela, acesso ao portal meu de preço, ou seja, tem um monte de coisa, né? Então, sem equipe, eu não vejo como abrir ou ampliar seus clientes com atendimento no nível que você precise dar e que o teu cliente mereça. O velho... Afonso, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que essa é uma pergunta que a audiência se faz quando você fala da equipe e tudo mais. Se eu tivesse no teu lugar hoje, com a maturidade que eu tenho, antes de contratar alguém, eu ia medir o potencial da região que aquele alguém iria atender para entender se ele se paga. Né? Tipo, olha, eu almejo que naquela região eu queira faturar X mil reais, isso vai me gerar de comissão X mil, eu vou pagar uma comissão Y, vai me sobrar X e ok. Então, o negócio se para de pé diante da minha projeção naquela região que eu estou expandindo. Hoje, para mim, isso é muito óbvio. Cara, mas eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que a lá brasileiro que não faz muito planejamento, se lança, às vezes dá certo, que bom, às vezes dá errado, e aí a culpa é do mercado, a culpa é da concorrência, puta, daí a culpa de um monte de coisa. Cara, fala real, assim, cara, quando você resolveu expandir, chegou a fazer conta ou o teu feeling dizia, cara, que era desse jeito, ponto, fim e acabou? Como é que foi a tua expansão? Eu acho que foi um processo. Existe uma coisa que o mercado... Uma coisa é o que eu queria. Eu sempre quis construir uma empresa onde o meu braço não alcançasse, porque eu planejava ter hoje o que eu tenho, uma região maior, empresas maiores, uma carteira grande, que a hora que essa coisa tivesse madura, eu ia colher os frutos. Então, isso era uma estratégia minha. Agora, muito também do que... Posso te dizer que quase que no mesmo peso que isso, é o que as fábricas pedem para você. Eles querem uma contrapartida antes do negócio acontecer em volume. Então, muito do meu início foi colocar representantes, eu ampliei primeiro a base fixa. Mas entre colocar prepostos, foi muito vou colocar e vou ver o que dá, sem muito planejar. Tenho que confessar isso. Hoje, passaram-se 15 anos de que eu tenho representante externo na minha equipe, né? Cheguei a ter 5, comecei com 1, hoje eu tenho 3. Por que 5? Porque você começou a dividir regiões. Só que o que aconteceu com o tempo é exatamente o que você falou. Olha, eu estou dando uma região para o cara que o PIB dela, se ele tiver em alta performance, ele não se paga. Então, hoje eu tenho regiões que nós escolhemos atender internamente, ou com visitas pontuais, ou pelo televendas, porque não tem condições do representante ir lá
Porque ele não se paga. A região não traz o retorno para aquilo. E se você tiver com outro tipo de ferramenta atendendo aquela região e repassando isso para sua fábrica, a ponto de você não ser cobrado de que aquela região está descoberta, que é o que o Caetano fala, o cara só é cobrado quando está descoberto. Ele não sabe o nome do cliente, ele nunca foi visitar, não sabe quem é o comprador, não sabe o que o cara está comprando, de que marca está comprando. Cara, é aí que eu te falo que quem perde a pasta é o representante, ou quem perde a região é o representante. Eu posso te dizer que eu me orgulho de falar isso, sinceramente me orgulho, que eu tenho clientes que compram de mim, da minha pasta, do meu escritório, do meu negócio, e que eu, infelizmente, não consegui visitar na loja dele, mas meu pessoal já foi. E eu tenho o feedback dele na minha tela. Por que eu me orgulho disso? Porque ele liga e fala, oi, Afonso, tudo bem? Como se a gente estivesse negociando aqui, todo dia. Por quê? Porque o meu negócio chegou a ele. Eu estou sendo, aquilo da história que você falou no começo, eu estou presente. Que jeito que eu estou presente? Porra, ele acessa meu BI, ele chama no WhatsApp e minha secretária atende. Ele liga, eu atendo. Cara, eu respondo e-mail. Isso é estar presente, isso é atendimento, isso é o que a fábrica me pede. Então, se eu não conseguir fazer um híbrido disso, e a fábrica tem que entender que tem regiões que não adianta eu pegar o carro, andar 700 quilômetros para atender um cara que vai me fazer um pedido que não paga nem o hotel, cara, pera lá. Nós temos que ter bom senso numa época dessa que os gastos estão absurdos, de tudo, né? Fora risco de estrada e o caramba que a gente já tá no dia a dia nosso. Então, eu acho que é aquela história que a gente falou na resposta anterior, cara. Nós temos que fazer conta. Se o representante vai ficar pondo dinheiro na frente para ir lá visitar só para fazer um check-in, para a fábrica saber, pô, o Afonso foi lá para Chapecó e visitou o cara. Cara, tem que ir para Chapecó, tem que fazer uma estratégia para visitar Chapecó. 600 quilômetros da minha base, eu levo 9 horas para fazer uma estrada, é pista simples daqui para lá. Pera lá. Vale a pena? Não, eu preciso, que eu tenho fulano, ciclano e beltrano para atender. Mas pode ser que a 50 quilômetros de Chapecó, estou dando exemplo dali, que esteja uma cidade maravilha, por exemplo, que é perto, que eu não visite na mesma viagem. Mas meu representante pode passar por lá. Então, esse tipo de coisa tem que ser construída com planejamento. Eu te falo hoje que eu tenho regiões que eu não tenho representante fixo atendendo. E nem por isso eu não deixo de trazer resultado para o cara. Porque hoje eu consegui mostrar, graças a Deus, com o tempo, mostrar para as minhas empresas de que algum tipo de ferramenta que eu tenho dentro do meu escritório está atendendo aquele cliente. E que é melhor ela ter esse meu atendimento do que ela tentar colocar um cara lá. É isso que eu tenho que provar. Isso depende do representante. Isso é um trabalho nosso. Não cobre isso da fábrica. E não diga para a fábrica o seguinte, não, aquele cara não vale a pena eu ir. Aquele cara não vale a pena eu vender. Não, ele vale a pena vender. Tem que saber o jeito de atender aquele cliente. Não é isso, Caetano? É isso. Esse negócio é meio desesperador, né? Eu falo que representante, às vezes, ele fica igual distribuidora, né? Quer fazer tudo menos distribuir. Aí você fala, pô, cara, se você não está lá para positivar cliente para fazer, alguém vai fazer, né? Então, Afonso, perfeito, mais uma vez, né? Não quer dizer que não vale a pena eu visitar com a mesma frequência, mas vale a pena fazer uma gestão desse cliente por qualquer canal que seja interessante. Atenda o cliente, pelo amor de Deus, né? Mas uma coisa que o Afonso falou, eu vou falar para vocês. Eu, há muitos anos já, compartilho. Não é só o representante comercial, compartilho com vários empresários grandes, médios, nem tão grandes assim. E quando eu pergunto para eles, cara, quando vocês começaram, vocês achavam que você ia chegar aqui? E a resposta deles é nenhuma noção. A coisa foi acontecendo e foi chegando, né? Depois, lá na revista, a gente conta uma história boa na entrevista também. Mas, de verdade, não, né? Então, o representante é o quê? Cara, eu estou aqui, eu quero entrar naquela outra região. Não consigo entrar sozinho, vou botar alguém na região. E vai medindo ali o potencial da região. O cara faz isso. Mas é óbvio que antigamente você não tinha tecnologia. Hoje você tem, né, cara? Hoje você pega um software qualquer aí, uma base de dados aí que te dá informação sobre a região. Custa, mas custa muito mais caro você ir e não fazer análise da região, né? Então,
Eu compro lá um Econodata, custa caro, tem várias outras aí, Econodatas da vida, tem várias outras ferramentas caras, mas quanto custa você botar um cara lá numa região que você não sabe se tem potencial ou não? Vai atrás, levanta, estuda, faz seu dever de casa, planejamento. Boa. Para a gente chegar na finaleira dessa série especial aqui para representantes comerciais, eu vou contar duas histórias aqui. Uma já é velha, uma de um velho conhecido nosso, que já foi até para o palco já de um dos Mercos Experience do ano passado, que é do Renato Camargo. Acho que o Caetano lembra muito bem, tem uma história muito bonita. Eu vou contar aqui. Falei com ele ontem à noite. Olha aí, ó. Porra, então tá em casa. Eu vou contar essa história aqui porque vale a pena, assim. Bom, primeiro o Renato, 38 anos na área comercial. Ele teve leucemia. Ele passou uma temporada trabalhando no hospital e ele viu dos gerentes comerciais dele tirar as pastas dele enquanto ele estava se tratando de uma leucemia para dizer, olha, mas quando você estiver bom, a gente volta e te entrega essas pastas de novo. Só que agora não tem muito o que fazer. E, cara, esse cara pelejou, correu atrás, mesmo do hospital, que era o escritório dele, ele conta a história melhor do que eu estou contando aqui. E do hospital ele fez o escritório dele, encontrou novas pastas, começou a vender por telefone, a vida seguiu, ele se reestruturou e agora ele criou um baita escritório, ele está com uma máquina de vendas na mão, superou a leucemia, já está voando, e aí ele conta essa história, a história principal agora não é dessa superação dele, mas é do momento em que ele passou agora. Esse ano, quando chegou a pandemia, ele já estava acostumado com duas coisas. Bom, primeiro, né, ficar em casa, e segundo, se reinventar. Ele começou a fazer contato com várias marcas do segmento novo da pandemia. Álcool em gel, kit Covid, luva, máscara, totem, avental, tudo que tinha relação com a pandemia. Ele fez o faturamento dele dobrar em abril, maio, junho. O Renato deixou aqui, para quem está ouvindo a gente, além da história de superação, da segunda história de superação dele, ele deixou duas dicas aqui, para quem está ouvindo. A primeira delas é, invistam em cursos dos mais variados possíveis, para que a gente consiga ter a mente aberta o tempo todo, e num sistema eficiente de vendas. Por muita competência, o Renato usa Mercos. E aqui até um parênteses. O Renato é o primeiro cliente da Mercos. Isso mesmo, não é o Afonso. O Afonso foi o primeiro cliente da Meus Pedidos, que era como a Mercos se chamava até outubro de 2018. É verdade. E o Renato é o primeiro cliente da Mercos. Ele assinou no Mercos Experience lá de 2018. Ele assinou o contrato dele com a Mercos lá em 2018. Então, essa é uma das histórias de superação. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário, a não ser da genialidade dele em pegar o timing do negócio e tocar o pau. Não, eu achei que eu não entendi. Olha, faltou um complemento. Ele falou de curso, com certeza inclui o curso do Caetano também, nessa história aí de bons cursos aberto e o curso do Caetano, né? Pelo Boa, amor de Deus. obrigado, Matheus, pela ponte aí, pela escada. Falei, o Renato tá louco, cara, porque ele começou a vender negócio da pandemia, só parecia coisa. Eu tenho ele no WhatsApp, só parecia coisa da pandemia, né? Isso é legal, cara. Assim, você vê que não tem uma só saída, né? Você tem várias alternativas, foi flexível, fez, aconteceu. Achei muito legal essa alternativa dele. Tem que ter criatividade e ele teve nesse momento. Não é todo mundo isso, mas ele teve. Mas, assim, mas o que a gente pode falar, usar o exemplo dele, mas eu conheci bastante gente nesse período que fez mais dinheiro do que ele fazia com o produto tradicional. E eu tenho dentro de casa, porque eu vejo do meu pai aqui que fez a confecção e foi para máscara. Tem outros amigos representantes, né? O Duda lá do Rio também foi para outros produtos. Eu acho que usa aquele ponto lá do Caetano, lá do começo, né? É muito mais nosso, né? Necessidade de fazer alguma coisa, de ser mais ágil, né? Às vezes as tecnologias, os problemas já aconteciam, a velocidade nossa de resolver que era realmente muito ruim. Então a gente precisa, às vezes, de uma situação extrema para poder, preciso olhar para outro caminho, preciso olhar para outro produto, ou sei lá, outro mercado. E aí outros continuam fazendo, ele já veio fazendo em outros tempos, é muito mais fácil depois se adaptar quando já passou por problemas. É a mesma coisa de empresário que já quebrou.
quando ele estiver em crise, ele já sabe, ele já quebrou, ele mantém a calma, ele vai procurar solução, ele não vai bater o desespero como é a primeira vez. Então, isso também é outro ponto. Mas, realmente, conheci bastante gente, bastante exemplo muito legal nesse período aí que se superou e que vai fechar o ano incrivelmente bem, né? Só para completar, assim, se reinventou trocando buscando outro segmento, né, dentro do negócio. Eu acho que também a gente, como representante, tem que se reinventar buscando outro perfil de cliente que não está na sua carteira. Eu posso te dizer que quem ficou com lojas físicas fechadas durante 90 dias, se aquele representante ou aquela pasta não tivesse lojas de web, lojas que fazem o e-commerce funcionando nesse período, como é que estariam vendendo? Então, quem tem construído, talvez não tenha eu não posso ir para o segmento de álcool gel, mas eu posso vender para alguém que eu não atendia e que está voando na internet e pode colocar meu produto lá. É isso. Então, acho que essa é a lição, né? A reinvenção do negócio. E para fechar... Reinvenção do negócio e pessoal, né, Ener? Eu acho que isso é constante. A reinvenção tem que ser do ser humano, né? Sempre. É isso. E para fechar essa série, a segunda história, eu vou contar a história do Igor. O Igor me chamou, Igor Mauler, ele me chamou no Instagram para trocar uma ideia e começou a me contar uma história super bacana. E eu falei, cara, essa história tem que ir pro Mercoscast que a gente vai fazer. Vou compartilhar ela com vocês aqui, ó. O Igor é a segunda geração da Mauler Representações, que começou há mais de 34 anos com o seu pai. Ele contou que conheceu a Mercos e o Mercoscast e desde então começou a transformar as coisas por lá, principalmente por causa da pandemia, que se viram na situação de ser obrigado a ficar em casa e ter que se reinventar. Foi aí que eles optaram pelo sistema da Mercos e por implantar o e-commerce B2B. Aqui eu vou ler até as palavras que ele colocou no depoimento. Ó. Sem dúvida, sem a Mercos, a nossa empresa não daria conta de atender de forma organizada e prática a alta demanda que está sendo as vendas de materiais de construção, no qual a gente representa de maneira remota desde o início da pandemia. Nós conseguimos triplicar nosso faturamento, batendo recorde de vendas mês após mês. E ainda disse que hoje sente que pode dizer o seguinte para o pai dele, ó, pai, pode ficar tranquilo, pois hoje temos algo que será capaz de garantir sua aposentadoria e manter seu padrão de vida quando você não puder mais trabalhar. Então, o que eu digo para os representantes comerciais que estão nessa data e nesse momento acompanhando a gente aqui é pensem no futuro de vocês, pensem no futuro das vendas, pensem na aposentadoria, porque do contrário, provavelmente vocês vão encontrar um outro Igor aí na concorrência de vocês. E se vocês não forem o Igor no mercado onde vocês estão atuando, vocês vão se incomodar pra caramba, cara. E assim, isso é muito louco, porque, vamos lá, né? O Igor reinventou o negócio dele, quebrando alguns paradigmas que ele me contou toda a história, né? Segundo o pai dele, se não visitar, não vende. E como eu disse no começo do episódio, né? Eu tenho total noção do quanto é importante o calor humano. Mas nesse momento, e mais do que nunca, daqui para sempre, a venda digital vai continuar presente e no nosso dia a dia, padrão, normal. A visita também, a venda digital também. Uma coisa não vai substituir a outra. As coisas simplesmente acontecem. E ele descobriu um filão. E vamos lá, né? O mercado da construção civil já está bombando, né? Isso sabidamente está estourando. Falta matéria-prima, preço subindo a todo custo e ainda assim vendendo. E ele aproveitou um filão, que é venda digital, material de construção, conseguiu borrifar, conseguiu conquistar clientes que até então não conquistava pelo canal de venda digital. Mais um que se reinventou nesse momento de pandemia, disse para o pai, calma aí que eu sei o que eu estou fazendo e deu certo. Olha, acho que esse é um bom depoimento para a gente fechar essa série, né? Vocês têm algum extra aqui, não? Tudo certo. Uma chave pasada de cal. Pasada de cal, e eu tenho que agradecer o Igor aqui pelo jabá gratuito. E quem quiser procura aí no Instagram o Igor Mauler. O Igor é com H, para ficar bem claro, e Mauler é M-A-U-L-E-R. Mauler. Eu espero que eu tenha falado certo o teu sobrenome, Igor. Pessoal, Matheus, Caetano, Afonso, obrigado, meus amigos. Acho que temos um episódio, né? Sim, obrigado pela companhia aí, muito bom. Show de bola. Para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente na quarta-feira, eu tenho que falar que esse episódio a gente está gravando numa sexta. Então, pessoal, aqui do nosso lado de cá, sextou.
Vocês estão, pessoal? Vamos embora, vamos para a próxima. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Fechou. Muito bom. Agora sim. Agora sim, fechou. Então, pessoal, fiquem bem. Até a próxima. Valeu e boas vendas. Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast@mercos.com. E até a próxima!